Boa noite, gente boa, gente amada, todos nós, Deus nos abençoe. Queridos, posso falar? Não, agora se eu não falar, eles não sabem se eu posso falar, né? A gente tem que cometer esse erro para poder ficar salvo do erro. Posso falar? Acho que agora eu posso. Nós já pecamos a ponto de termos conseguido afinar. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Porque todos nós erramos, e erramos muito. E há, neste mundo caído, certas coisas que só começam a ser tratadas em nós depois do reconhecimento do erro. Antes do reconhecimento do erro, não existe cura para nenhum de nós. A gente vive um mundo caído, um mundo de ambivalências, ambiguidades e relatividades totais. O que é o sonho de consumo de uns pode estar significando a perda, a falência de um outro. O que às vezes é a realização do nosso sonho de consumo vai se tornar mais adiante o objeto da motivação da nossa mais trágica expressão e experiência de calamidade na própria vida. De modo que em todo bem pode haver mal, e de todo mal pode nascer o que nos curará. É de tal modo que ninguém pode se evadir de viver, porque não dá para saber o tamanho da nossa desafinação, do nosso desafinamento, nem discernir os erros da nossa desarmonia, da nossa microfonia existencial, sem que a gente fale, viva, expresse, se manifeste. Foi o que acabou de acontecer aqui. Agora, melhorou, porque eu corri o risco de errar 3 vezes e ele correu o risco lá dentro de buscar me acertar. É desse encontro que as harmonias que tornam a existência mais viável acontecem. Por isso é que Jesus diz em em João, no capítulo 8, num texto que todos nós ouvimos desde os primeiros dias de aproximação, seja do Evangelho de Jesus ou mesmo das falsificações do Evangelho de Jesus, mas em todos esses lugares, ambientes e proclamações, esse texto seja entendido de maneira mais límpida e lúcida, ou seja, usado como agente bíblico de manipulação, mas ele está presente nas nossas recitações. João, capítulo 8, do verso 31 em diante, que diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode repetir comigo? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo mundo aqui já ouviu isso. Quando se votou pelo impeachment do Collor de Mello, esse foi o texto bíblico mor do impeachment. Foi o mote de propaganda. O texto final do pedido de impeachment foi concluído assim: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. E olhe nós onde estamos. O cara que leu o texto acabou destituído por corrupção. Todos os que fizeram parte das indicações rodaram 2, 3 anos depois por coisas semelhantes. E todos os que apoiavam veementemente foram mostrando quem eram. A maioria dos quais não retornaram. Outros são draconianos e continuam e persistem até os dias de hoje, mas em estado provável, possível, Deus queira, de contagem regressiva para aposentadoria compulsória, seja lá onde for. Mas libertos não estamos. Nem tampouco, deixando para lá o Brasil, e o texto bíblico em questão usado para validação do pedido de impeachment do Collor de Mello, que não precisava de texto bíblico para ser impeachado, as coisas eram óbvias demais. Mas, pois bem, quando a gente olha para a experiência de todos os que conhecem, recitam, declamam e afirmam esse texto, geralmente para outros, quando você encontra uma pessoa que você acha que está viciada em alguma coisa, em geral você diz, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando alguém é renitente, cai sempre nas mesmas coisas, você vem com o texto. É porque você não conheceu a verdade. Por isso você não está liberto ainda. Ou a gente prega em lugares e para pessoas, ou vai a ambientes onde isso é ensinado, e o que se afirma então é que conhecer a verdade é receber uma informação sobre Jesus, o anúncio da história dele é conhecer a verdade. Nasceu da Virgem Maria, cresceu puro, intacto, impoluto. Aí o cara vai tremendo a voz, venceu o diabo, curou os doentes, purificou os leprosos, oh glória, anderes, sanderes. Seja lá o que foi, vai contando a história. No tempo que pregavam a cruz, ainda contavam até o cenário da crucificação. O presépio da crucificação ainda era descrito com cores vívidas, e a terra tremeu, e o cara tremia todo. Vocês, alguns são novos demais, mas quem é da antiga lembra das campanhas de evangelização, quando se trazia um evangelista para tentar fazer efeitos especiais sobre a crucificação, e o sol escureceu, e todo mundo ouvia aquilo. Ao final, agora que ouviram a verdade, quem quer receber a Jesus vem à frente. Aí o cara ia à frente e todo mundo, oh, aleluia, ele conheceu a verdade. Mas, em geral, os inimigos dele continuavam sendo odiados. As amarguras do cara que agora conheceu a verdade continuavam apenas ungidas, com direito de permanecerem em nome do Senhor. As fraquezas não eram melhoradas em praticamente nada. A pessoa apenas aprendia a sublimá-las pelo exercício de frequências ao ambiente religioso, de tal modo que muita frequência fazia absolvição de erros que ninguém viu. E é mais ou menos assim que funcionava. Aí vinha uma outra fase, era a fase de aprender doutrinas. Aí a pessoa começava a crer que conhecer a verdade era aprender doutrinas. Doutrina. Se ele fosse presbiteriano, ele tinha que aprender sobre a soberania de Deus, a predestinação, a perseverança dos santos, para ele ter crescido no conhecimento da doutrina da verdade. Um bom batista no passado tinha que saber explicar por que
que se batizava mergulhando o sujeito, e também em doutrinas do livre-arbítrio, e de como você era responsável por você mesmo, e se bancava em tudo. Se você fosse pentecostal, você iria aprender a doutrina pentecostal. Significava dizer que quando você está muito bem é porque o Espírito Santo está te bombando. E se você tiver momentos pessoais e existenciais de fragilidade é porque o diabo te pegou. E aprender essa dicotomia e as forças de resistência, como falar em línguas e frequentar reuniões e subir montes e ler com regularidade textos alternados da Bíblia, conforme a revista da escola dominical ensinasse, eram elementos fundamentais para se fortalecer na graça e na verdade. Outros queriam mais ainda, e aí iam para o Instituto Bíblico. Outros iam para o seminário. Outros diziam, sinto que o Senhor me chama para ser pastor, ou presbítero, ou diácono, ou qualquer coisa desse tipo. Por causa da verdade. Conheci a verdade, eu fui liberto. Domingo à noite eu estaria numa happy hour, tomando uma tulipazinha loura, gelada, espumante. Agora eu estou aqui, cantando no coral, porque eu conheci a verdade, que me libertou daquela agenda do diabo. Então, conhecer a verdade é trocar de agenda. E vai todo mundo se afirmando uns sobre os outros. A vida inteira. Tem gente que morre assim. Você sabe disso. Tem gente que casa assim. Tem gente que vive casada com esse entendimento. Tem gente que cria os filhos assim. Tem gente que vive tudo que experimenta como existência com nada além do que eu descrevi numa síntese da pateticidade que prevalece até aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que será que Jesus de fato estava querendo dizer quando disse isso aqui? Com certeza não tem nada a ver com as coisas que há pouco eu descrevi. E eu poderia agregar mais algumas 5 ou 6 que são correntes prevalentes nessa compreensão de ter conhecido a verdade e experimentando a liberdade, a libertação que a verdade traz. É claro que no meio de tudo isso, tem-se que ter antes e depois. Antes eu era assim, irmãos. Agora me tornei assim, assado de Deus. Antes e depois. Antes eu usava aquele cabelo todo doido que revelava a minha falta de equilíbrio pessoal. Agora eu sou um reco de Deus, aleluia, glórias. Tem que ter antes e depois. Antes eu paquerava todo mundo, agora não. Aí ele fala para dentro, perdão, Senhor, porque só eu sei. Mas tem que ter o antes e depois. Antes, eu era um escrachado, glória a Deus, que fiquei livre. Para dentro, ele sabe que agora ele se tornou apenas um dissimulado. Antes ele era produtor da sua própria criação, e onde ele atuava como ator principal. Hoje, de fato, ele apresenta um outro resultado publicamente,
e deixa as práticas antigas para os seus bastidores imperceptíveis. Mas se perseverar em lugares, em frequências, em compromissos aplaudidos por terceiros, quanto mais o tempo passe, mais ele se vangloriará de que já faz 2, 10, 15, 20 anos que ele foi liberto pela verdade. E continua miserável, cheio de angústias, de leis, de medos, de regras, de transgressões, de culpas. Ele continua descobrindo dia a dia que quanto mais ele labuta na sua própria carne, no seu próprio esforço de autolibertação por esses meios e essas vias que a ele foram ditas, que são o que se possa chamar de conhecimento da verdade, de que ele ficará livre, ele honestamente, quando honesto consegue ser, se pergunta e diz, de fato, dentro do meu ser, em que eu fui libertado? De que eu fui libertado? Nos meus processos mentais, nos meus processos emocionais. Às vezes é muito fácil a gente alterar e aceitar o amestramento comportamental, ou seja, a exteriorização behaviorista de um certo tipo de comportamento ao qual a gente se sujeita. Apenas para descobrir que quanto mais a gente se aperfeiçoa no comportamento externo para agradar a média ponderada dos que nos observam, mais a gente se desagrega na interioridade. O que Jesus quis dizer, então? Quando ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e em nos libertando, liberta de quê? Liberta de quê? E que verdade é essa? Certamente Jesus não estava dizendo, se vocês conhecerem a doutrina, teria falado 1500 anos antes de Lutero, se vocês conhecerem a pregação protestante, vocês serão libertos. 1800 anos de haver pentecostais, antes de haver, ele teria dito, e se conhecerdes o pentecostalismo, sereis libertos. É por isso que nós somos esses miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Porque a gente não discerne nada sobre Jesus. O que ele quis dizer. Crianças com Andréia Gomes, com a Andréazinha, com a Deinha do Jack, lá atrás, por favor, podem segui-la, tá bom? Pois bem, o que Jesus quis dizer? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em primeiro lugar, não havia meios de alguém ouvindo a Jesus ali entender outra coisa em se tratando dele, do que ele dizia, de como ele falava, olhando nos olhos das pessoas, com aquela manifestação extravagante de verdade simples em tudo o que manifestava, não havia meios de se pensar outra coisa, a não ser, em primeiro lugar, que conhecer a verdade para ele fosse enxergar a si mesmo. Esse era o primeiro ponto do significado de conhecer a verdade. Eu não tenho nenhuma verdade para conhecer antes de me enxergar. Se eu não me enxergar, tudo que eu penso que viu terá sido falsificação da presunção de ver. Porque se eu não me enxergar, eu nunca verei nada. Como eu poderei ver qualquer outra coisa se eu não me admito, se eu não me vejo, se eu não me enxergo? É condição sine qua non para que eu comece a ver que a primeira dimensão que eu comece a enxergar seja a mim mesmo.
fazer admissões sem fuga, sem negação sobre mim. Se não serei liberto de quê? Eu não estou precisando de nenhuma libertação fora de mim, que não comece antes dentro de mim. Você é liberto de quem? Da Dilma? Do Lula? Eles não têm o poder de me prender, nem se me pusessem na cadeia. Que cadeia é essa, se não esta? Aqui dentro de mim. E que verdade eu começarei a conhecer se a verdade não começar a mostrar quem eu sou? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Só que quando eu peço isso a Deus, a revelação de Deus, a proteção de Deus, o encaminhamento de Deus, a via de Deus para me guiar pelo caminho eterno, não me poupa da autopercepção em hipótese alguma. Na sua luz eu tenho que ver o meu próprio ser. Senão eu não discernirei nada em nenhuma dimensão, passarei fugindo da verdade. E meus amigos queridos, essa é uma tarefa incessante, infindável. Toda hora eu me vejo chocado com dimensões de mim mesmo que eu não tinha enxergado ainda. Há certas coisas da gente que a gente só vai enxergando à medida em que a gente começa a enxergar. Tem que começar de algum lugar. Admitir. Se expor. Não ter medo da verdade no íntimo. Não é isso que se diz? Que a primeira armadura, a primeira proteção da gente contra as malignidades da existência é a verdade no íntimo. Tem que começar de dentro de mim. É interessante que um processo desse, quando se instala na gente, os analistas, os psicanalistas, os psicólogos começam a ter menos clientes, porque você vai descobrindo que, conquanto seja importantíssimo o retorno que o outro nos dê, logo, logo, quando você deixa de ter medo da verdade, não tem ninguém que vai te dar retornos mais profundos do que a ação íntima do Espírito de Deus atiçando a sua própria consciência. Você entra num estado de inevitabilidade de enxergamento, autoenxergamento. E quanto mais você seja capaz de, sem neurose, sem medo, sem culpa, se enxergar sabendo que já está pago, já está perdoado, se enxergar sabendo que nos convinha ter um sumo sacerdote como este, que disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E conhecereis a verdade. Aí eu vou descobrindo as minhas idiosincrasias, meus medos, minhas fobias, meus traumas, o que eles fazem comigo. Quanto menos eu traga quem eu sou para a luz da verdade, mais chance eu tenho de implodir contra mim mesmo. Porque nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Isso não começa em lugar nenhum fora de nós, senão em nós. Abrace a verdade em você e você crescerá em libertação, em pacificação. Fuja da verdade em você, você aprofundará sua escravidão
e os açoites da sua agonia, do seu estado de fuga interior. Conhecereis a verdade. E é aquilo do que a gente mais tem medo, e mesmo aqueles que dizem que não têm medo, dificilmente dão-se ao trabalho dessa vontade de autoencaramento. Eu me lembro que quando eu cheguei mais ou menos aos 34, 35 anos de idade, conquanto eu não pudesse nem pensar sobre este assunto, mas olhando para trás, alguns anos posteriores, eu vi que tinha um estado de solução instalado dentro de mim. Você tem que estar com 35 anos de idade mesmo, ter começado muito cedo a vida, já ter vivido numa câmara de lapso de tempo compresso extraordinariamente denso, para viver essa presunção de pensar que você atingiu um estado de quase solução. Foi depois daí que eu comecei a dia ir tropeçando em mim mesmo. Cada vez levar choques a respeito da minha inacababilidade permanente. E todas as vezes que algum surto vem e me diz que eu me garanto, que eu me banco, que eu me sustento, que eu me seguro em alguma dimensão da vida, logo a seguir fica provado para mim que não. Que não. São verdades, sem as quais eu não sou liberto. São admissões, são encaramentos e são decisões de, em reconhecendo, resistir o diabo quando é o diabo, resistir a mim mesmo sempre, porque não há diabo que me provoque, que só não me provoque porque tenha encontrado em mim a contraparte desejosa de ser provocada. Em conhecendo essa verdade e em fazendo a admissão dela, ter a vontade guerreira de me apropriar do bem que aquele discernimento me traz acerca de mim mesmo e do melhoramento que ele pode implementar na continuidade da minha vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Aí você diz, bom, mas se eu não ler a Bíblia, isso nunca vai me acontecer, não é verdade, Caio? É mais um mito cristão. Se Deus só tem verdade na Bíblia. Você imagina só como Deus estava cego, surdo e mudo antes de haver Escritura. Que é um acontecimento recente da história da humanidade. Os textos, se você pensar em palavra de Deus escrita, imediatamente você vai para os textos hebraicos. Aí você fica procurando os originais mais antigos, para chegar a 2.800 anos atrás, ou seja, outro dia. Em outras palavras, até outro dia Deus não tinha como falar a verdade. Não. Jesus disse, eu sou o caminho e a Bíblia e a vida, não foi isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, antes de Abraão existir, eu sou. E no tempo de Abraão não tinha uma única escritura. Abraão nunca leu sobre Abraão em lugar nenhum e nem imaginava que seria objeto de nenhum texto. Abraão nem sabia ler direito. Muito mal. Pois bem, conhecereis a verdade,
É claro, todo dia eu estimulo todo mundo a ler o Evangelho de carreirinha. Porque eu não tenho nenhum outro ambiente no planeta com um adensamento do significado da verdade. Hoje que Jesus, como pessoa histórica, não está mais presente entre nós, não tenho nenhum lugar de maior adensamento dessa presença, da declaração e da provocação da verdade que o chamado Novo Testamento, esses textos do Evangelho, dentre os quais está o que eu acabei de ler no Evangelho de João. Nada se compara. Então, se você tem acesso ao Evangelho, leia-o. E leia-o sem magia, leia-o escorreitamente, leia-o de carreirinha, leia continuamente, leia sem esquecer os contextos antecedentes, sem deixar de fazer associação com os contextos imediatos e sequentes. Leia com inteligência, leia com parágrafo, leia com pensamento, leia sem horoscopismo, leia sem atribuir àquilo o poder de uma tábua ouija. Leia e você vai crescer em compreensão. Mas a verdade ainda não terá entrado em você apenas porque você leu. Você tem que se submeter. Pois a palavra de Deus, que é muito maior do que um livro ou todos os livros que se poderia ter no mundo contendo verdades, conforme João nos diz aqui, no final do seu evangelho, a palavra de Deus é viva. Portanto, não é um livro escrito. Ela é eficaz. Ela não está num container. Ela é livre e realiza a sua eficácia com liberdade. Ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. E olha o objetivo da palavra, da verdadeira palavra. É penetrar-nos. Penetrar-nos. O pessoal pensa na palavra de Deus para os outros. Para a rua, para o outdoor, para uma placa, num livro, uma propaganda. É para lá, da cara para fora. Quando se descreve a palavra, sem ser como Jesus o fez, com uma certa ironia, aqui logo depois, em João 8, num texto subsequente, ele diz aos judeus: examinais as Escrituras, porque julgais nela terdes a vida eterna. Já que vocês estão estudando, fazendo exegese externa, então pelo menos leiam e entendam, porque são elas mesmas que dão testemunho de mim, que sou a vida eterna. Eu não é. Porque se ela for apenas um texto em exame, ela não é nada, ela é um livro. Ela só é palavra quando ela me penetra. Espada viva, de 2 gumes, que me penetra. E divide, esquadrinha, ausculta, revela, separa a alma do espírito, psique desse ente, desse eu profundo, para além do que a psique comporta. A palavra de Deus é viva e eficaz, faz distinção entre o elemento neurológico, cerebral, faz distinção entre a imaterialidade e o hardware da gente, que às vezes está com defeito, está doente. A palavra de Deus é viva para apresentar essas distinções a mim, sobretudo a mim, porque só se for a mim é que eu me beneficiarei de tal encontro, de tal percepção, de tal discernimento. Porque se diz que assim é, para que a nossa criatura e toda criatura, e a criatura aqui descrita sou eu, a criatura que se esconde em mim, a criatura que eu não vejo,
a criatura que eu tapeio, a criatura que eu boicoto, a criatura que eu camuflo, a criatura sobre quem eu ponho burcas e véus, para que os outros não vejam e, frequentemente, para que eu mesmo não me enxergue. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, diz aqui, para manifestar e tornar patente essa criatura. Aí tem gente que lê isso e sai por aí dizendo, manifesta Satanás. Em nome de Jesus, a palavra de Deus é viva e eficaz. Sai, apresenta-te, diabo. Se o verdadeiro Satanás se apresentasse, iria falar assim, rapaz, eu estou aqui dentro, deixa eu. Não me impede. Está dentro de ti. Essa criatura escondida que a palavra quer trazer para fora, quer trazer para a luz, quer tornar patente, porque para Deus todas as coisas estão patentes e descobertas. Mas o fato de todas as coisas estarem patentes e descobertas para Deus não muda nada, a menos que a criatura oculta, em fuga, se revele. E acolha, e aceite, e se enxergue. E se quebrante ante a verdade. Não acerca de uma doutrina externa, mas acerca de um ente em fuga que é você. Aí ela começa a me libertar. Antes disso, nunca. E a maioria de nós ficou décadas indo, eu vou ouvir a verdade. Ah, que bom, que mensagem, pastor, reverendo, que coisa maravilhosa. E o cara que mais me ofendeu no curso da minha vida inteira, sempre foi aquele, depois que veio falar comigo, depois de uma pregação e me dizer, mas que coisa, que poderes de oratória, a verdade na sua boca se torna uma coisa cristalina. Aí eu vi o cara continuando no caminho canalha dele, safado, ou indiferente, ou insensível, desenervado, dessolidarizado, frio, congelado. Mas disse que ouviu a verdade com recursos de oratório cristalinos. Que verdade? Quando Pilatos ouviu Jesus dizer, após Pilatos dizer, quem és tu? Revela quem tu és. E ele disse, para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E Pilatos lhe perguntou o que é a verdade. Jesus olhou nos olhos dele. Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vai fazer o quê? Uma explicação? Apresentar uma doutrina? Dizer, ó, pede a Pedro lá fora um folheto que Judas Iscariotes escreveu, dizendo, quem é Jesus? Ele olhou e não disse nada para Pilatos. Se ele dissesse qualquer coisa, ele pecava contra a verdade. A verdade não é uma apresentação, a verdade é uma pessoa absoluta. É vida encarnada. Olhou para ele e não disse nada. E conhecereis a verdade. Até para eu conhecer a Jesus, é claro que eu tenho que conhecer a Jesus em mim. E para eu conhecer a Jesus em mim, eu tenho que ter um eu verdadeiro para eu reconhecer. E para eu deixar o Evangelho tratar em mim. Senão não haverá cura. Haverá maquiagem de melhorias morais e nada além disso. Essa é a primeira dimensão do significado de conhecereis a verdade. A segunda dimensão é, em admitindo quem eu sou, não lutar contra o que Jesus disse que a vida é. Primeiro reconhecimento é esse. Eu vou me enxergando e não tenho que ter medo de me assustar com quem eu sou. A segunda dimensão é ouvir, como Jesus disse, e aprendei de mim, e aprendei de mim, e aprendei de mim. Porque quando o Evangelho começa a me iluminar e eu não fujo dele, eu descubro que
Eu não tenho tantos inimigos, mas eu provavelmente seja o inimigo de muito mais gente do que eu admitia. Ih, meu Deus, eu sou inimigo desse cara e não sabia. Porque você achou que tinha o direito de ser, já tinha feito tanto mal a você, né? Quando o evangelho começa a entrar e você vai olhando, já se reconheceu e agora vai admitindo a verdade de Jesus e você começa a ter um outro diagnóstico de você mesmo. Você já não é mais o santo, você descobre que você é o presunçoso. Você já não é mais a pessoa certa, você é só o neurótico orgulhoso. Você vai descobrir que não é porque, do ponto de vista da exterioridade, que você nunca cometeu nenhum erro, nenhum equívoco, que você está sem microfonia interior. Nunca houve afinação do lado de fora. Mas também você nunca se deu a conhecer, mas a microfonia interior está aí. E é por isso que há esse desconforto interior no ambiente do seu ser. Olhem para a experiência de Paulo. Como é que vocês acham que ele se sentia antes daquele atropelo às portas de Damasco pela luz da verdade? Ele achava que ele era o justo dos justos. Que ele estava fazendo aquilo prestando culto a Deus. Que aquela missão de expurgo que ele realizava de maneira fascista, religiosa, aquela nazi-missão dele, que levava pessoas a blasfemarem e outras a serem mortas, que aquilo tudo era manifestação da verdade de Deus, que aquela cristofobia dele era a maneira de servir a Deus com toda a verdade. Até que, de repente, o cara descobre que todas as intenções dele estavam focadas na direção da morte, enquanto ele fazia tudo em nome de Deus. Porque Deus dizia: por que me persegues? Por quê? Admitir um negócio desse, levantar dali e andar na outra direção e chegar no fim da vida, como em Atos capítulo 20, verso 23, dizendo: eu estou constrangido porque tenho que subir a Jerusalém. E ele sabia que seria a última ida e que lá as coisas iriam conflagrar-se num estado de conspiração de morte contra ele, do qual ele já não escaparia até o final. Meu coração está constrangido, subindo a Jerusalém. Porque uma coisa eu sei, o Espírito Santo me dá testemunho de que de cidade em cidade, de lugar em lugar, eu apenas terei tribulações, sofrimentos e perseguições. Mas eu vou. Isso tudo nasceu de uma autodescoberta, que botou o sujeito do avesso. Isso liberta. Porque eu sou tão mais liberto quanto mais próximo de mim mesmo eu chegue. E quanto mais próximo de mim mesmo eu chegue, mais próximo de Deus eu chegarei. Quanto mais próximo de Deus em mim, isso só acontecerá se eu for me submetendo cotidianamente ao Evangelho e permitindo que o Evangelho revele que frequentemente eu sou o fariseu, frequentemente eu sou o hipócrita, frequentemente eu sou o enganador, frequentemente eu sou o transgressor, frequentemente eu sou a meretriz. Frequentemente eu sou o publicano disfarçado de qualquer outra fachada.
não ter medo de se ver, ouvir a palavra eficaz do Evangelho e aceitá-la como patenteadora de quem eu sou e submeter-me àquilo que ela patentear a meu respeito. E por último, colocar-me à prática quebrantada dessa nova consciência sobre quem eu sou, sobre quem eu posso ser nele, embora eu ainda não seja e talvez nunca me torne em plenitude absoluta no espaço-tempo aquilo por que fui chamado, mas é na direção dessa conquista que eu andarei para sempre, de me tornar aquilo por que eu fui conquistado. Só que eu só farei progressos perdoado. Ninguém viaja para dentro de si mesmo, de verdade, sem que de antemão já se saiba pela fé perdoado, senão é insuportável, gente. É insuportável. A primeira coisa, a primeira verdade que eu tenho que aceitar é, portanto, esta. Da minha corruptibilidade profunda, sutil, disfarçada, em todas as dimensões do meu ser. E que a verdade primordial de todas é que o Cordeiro de Deus foi imolado por mim e por todas as criaturas que são como eu. Ou que sejam relativas no nível de relatividade que carreguem no universo. O Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo para cobrir e se manifestou na plenitude dos tempos para a nossa consciência histórico-civilizatória dos humanos e manifestou na cruz algo que já está feito antes de haver qualquer coisa. E por isso disse, está pago, está consumado. É só quando eu tomo posse do fato de que, mesmo que eu descubra o que eu não posso nem admitir ainda hoje sobre mim, eu descobrirei algo sobre um homem já perdoado, é que eu não terei medo de me enxergar, nem de me encarar, e terei o poder eficaz suficiente para que a revelação de quem eu sou e da palavra do que propõe no que diz respeito àquilo que eu devo me tornar, é só perdoado que eu terei a energia cotidiana para andar nessa direção sem entrar em estado de frustração derrubante. Porque todos nós erraremos ainda muitas vezes, em muitas coisas. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Libertará do pecado, desse pecado que me cega para mim mesmo, dessa presunção essencial. E me potencializará, uma vez que eu já me creia em Cristo perdoado, me potencializará para fazer o resto da viagem. Reconhecendo, abraçando, me revendo, me readmitindo, me reapresentando, levantando, prosseguindo, sem ficar cínico jamais, porque cínicos se tornam apenas aqueles que entram na rota de evasividade sem quererem se admitir na luz da verdade, porque sabem que são patentes diante de Deus. Ou seja, eu sou liberto para poder ir ficando liberto. Eu já fui liberto de uma vez pelo pecado na cruz, para eu me enxergar e o processo de libertação se instalar cotidianamente em mim, sem parar. Agora, quem está disposto a isso?
A maioria de nós quer fugir, quer esquecer, quer uma droga, quer um second life, quer uma vida, um mundo paralelo, quer uma fantasia. Aí nunca haverá cura para nós em absolutamente coisa alguma. Aí nos resta aprender que Adão foi marido de Eva, que Caim matou Abel, que Deus deu um outro filho, Adão, chamado Sete. E houve um cara tão legal nessa descendência que foi arrebatado, chamado Enoque, que logo depois veio um tão bom que todo mundo se ferrou, mas ele se salvou numa arca. Ou seja, o que nos restará serão genealogias e histórias de mitos judaico-cristãos que não passarão de pessoas equivalentemente míticas aos personagens da mitologia grega, porque tanto faz se eu conheço a história de Hércules ou de Sansão, nada disso vai me mudar o coração. A menos que eu conheça a verdade no único lugar onde eu possa conhecê-la, aceitando a confrontação da luz com a minha treva, com a minha ambivalência, com a minha ambiguidade, e me curvando, admitindo a criatura que existe em mim e colocando-a sob a luz da verdade. E a luz da verdade não é frequentar um lugar de tempo em tempo para receber uma suposta iluminação artificial. A luz da verdade é toda submissão do coração àquilo que, como consciência, o Evangelho provocar em mim. Aí a gente vai crescendo. Eu quero concluir lendo um texto aqui em Hebreus para nós, com o qual eu amanheci no dia de hoje. Texto que me trouxe esse enternecimento ao coração, que diz, Hebreus 4, de 11 em diante, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, nesse repouso, que não é lugar nenhum fora de nós, é confiança em fé no Senhor e no que Jesus fez. A fim de que ninguém caia, segundo os exemplos que a gente tem de desobediência. Desobediência sempre relacionada a não admitir a verdade como bem supremo para nós. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos, as motivações, os propósitos escondidos do coração. E não há criatura, não há pessoa que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, o nosso compromisso com a verdade. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele também tentado em todas as nossas tentações, em todas as coisas, conforme nós somos, mas sem pecado. Por isso, animemo-nos a abrirmos-nos para a verdade, a acolhê-la, a enxergarmos-nos nela, a aceitarmos a terapia do Evangelho como transformação para a vida, como caminho, verdade e vida. Acheguemo-nos confiantemente a esse que já disse está pago e consumado, para que esse processo nos seja transformador. Acheguemo-nos junto a esse poder de graça absoluta, a fim de recebermos a misericórdia que nós estamos precisando e acharmos graça
para o socorro de hoje, para essa experiência de agora. Porque nessa agonia está a nossa grande salvação, está a ocasião oportuna, como diz Hebreus capítulo 7, verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim como Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos homens, feito mais alto do que os céus, embora nos dias da sua carne tenha sido tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, e por isso saiba condoer-se desses que lhe procuram por misericórdia, socorro e graça. Nos convinha tê-lo acima de todos os céus, de todo principado e potestade. A ele, que não tem necessidade, como os humanos, de repetir oferendas, porque de uma vez para sempre a si mesmo se ofereceu por nós e está tudo pago. Por isso eu posso viver o processo de encaramento de mim mesmo na verdade e de submissão crescente da minha consciência à verdade, provando a transformação gradativa desse processo, porque já está tudo feito, oferecido e resolvido em meu favor, para que eu, sem medo, vá sendo solucionado na graça de Deus. Ora, meus amigos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar juntos? Todo mundo aqui se lembra do que ouviu. Eu não vou mais repetir, eu já fiz muitas recorrências enquanto falava, na esperança de que todo mundo guarde com simplicidade o que foi dito. E no desejo em oração, pedindo ao Pai que a gente pare de se enganar achando que existe uma verdade para ser aprendida fora de nós. Senhor Jesus, eis aqui esses amigos amados e eis aqui todos os nossos irmãos que conosco estão, aqui em casa, e eis aqueles milhares espalhados pelo planeta, pelo mundo inteiro, assistindo neste instante, e aqueles em grupo ainda maior que assistirão durante a semana e por todos os outros meios de distribuição. Que aonde quer que o conteúdo dessa palavra de verdade, de sinceridade humana e de graça de Deus, segundo o Evangelho, chegue à percepção das pessoas, que o entendimento mude, que a luz vença a escuridão dos pensamentos, que a palavra penetre os labirintos indevassáveis onde a gente se esconde com medo do que em nós se converterá se nós nos abrirmos para a verdade. Por favor, salva-nos de continuarmos nos enganando para sempre, dizendo, temos por pai a Abraão, conhecemos a lei, recebemos instrução, enquanto Jesus diz, sois escravos do pecado, da mentira, do ódio, da raiva. Sois filhos do diabo, enquanto quereis satisfazer-lhe os desejos. Enquanto fugis da verdade, porque ele é que nunca se firmou na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Realiza esse bem em nós. Eu quero me oferecer outra vez, mais uma vez, neste dia e todos os dias da minha vida, para que eu não seja poupado da verdade sobre mim mesmo. Eu quero luz, discernimento, quero saber quem eu sou cada dia mais, de onde emanam as coisas que em mim eu chamo eu, mas que tu não chamas de eu em mim, tu chamas
de fantasia, tu chamas de pecado, tu chamas de construção, tu chamas de fantasmagoria, tu chamas de holograma, tu chamas de máscara. Por favor, que seja assim comigo e com todos nós. Não para que a gente se acachape com esse discernimento, porque nós queremos nos ver e nos veremos, e eu só me vejo sempre já perdoado. Por isso, dia a dia, não tenho medo. E quero ser liberto, transformado cada vez mais. E quero me submeter ao Evangelho. E quero que a minha face vá sendo mudada todo dia, na mesma medida em que eu contemple a face de Cristo e me transformosei por essa contemplação e me converta por essa submissão. É o que eu te peço por mim e por todos. E te rogo por aqueles que estão doentes, aflitos, angustiados, deprimidos. Traze consolação àqueles que se sentem em estado de culpa neurótica. Faze silenciar a voz angustiosa das acusações do diabo ou das morais que perturbam o coração e não salvam a vida. Em nome de Jesus, permite que todos entendam o que eu estou te pedindo. Em nome de Jesus. Amém e amém.